Queridos irmãos, eu quero confirmar para vocês que minha mulher me achou num bazar de secos e molhados assim. E se existe algum mérito na minha vida foi porque ela trabalhou bastante comigo. Então existe esperança para todos, tá certo? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui e poder representar o presidente McKinnon. Ele tinha um compromisso que ele não poderia deixar, então ele me pediu para que eu pudesse substituí-lo aqui. Isso é difícil, né? Ele é um homem muito bom, ele e sua esposa, e tem feito um trabalho formidável aqui na área da missão Londrina. Eu também queria, em nome dele e da esposa dele, agradecer o apoio que vocês dão à obra missionária, inclusive apoio aos missionários que servem aqui na estaca de Apucarana. E eu estava pensando em trocar meu discurso, mas eu vi que eu estou em linha com o que eu pensei em falar, com o que os líderes aqui falaram. Estou em linha também com o que minha esposa disse. Então, eu vou manter o discurso que eu me preparei para falar. Quando eu fui missionário, há quase 40 anos atrás, falando assim parece que eu sou muito velho, mas não é verdade. O tempo é uma enganação nisso aí. Mas quando eu era missionário, jovem, naquela época, nos anos 80, 82, a gente ensinava a palavra de sabedoria do mesmo jeito que os missionários hoje ensinam a palavra de sabedoria. Não mudou nada, né? O mandamento é igual como era naquela época. Só existe uma diferença. O mundo compreendia a palavra de sabedoria muito diferente do que se compreende hoje. Quando o profeta Joseph Smith revelou a palavra de sabedoria, isso aconteceu há quase 200 anos atrás, ou mais de 200 anos atrás, está lá registrado em Doutrina e Convênios. Na verdade, naquela época ainda era pior, né? Porque era muito comum as pessoas fumarem charuto, cachimbo, né? Mascar, fumo. Eram coisas que eram um hábito, ninguém sabia que aquilo fazia mal. Né? Eles bebiam, né? Na época que eu servi como missionário, há quase 40 anos atrás, a coisa não era muito diferente. Os comerciais, na verdade, na época que apareciam na televisão, aqueles que são mais da minha idade vão lembrar que, na verdade, as pessoas que tinham sucesso na vida eram representadas por pessoas que fumavam, que bebiam. Talvez para os jovens hoje isso seja estranho, né? Hoje os missionários ensinam exatamente a mesma coisa. A diferença é que hoje nem precisava mais dos missionários para ensinar a palavra de sabedoria. Porque hoje, para ter uma vida fit, né? Na verdade, você tem que fazer exercício, você tem que se alimentar bem, não deve fumar, não deve beber. Existem regras hoje que proíbem as pessoas de fumarem em lugares públicos. Não é verdade? Então os missionários já nem precisam pregar a palavra de sabedoria, porque todo mundo já conhece isso. É interessante também, quando a gente pensa sobre a palavra de sabedoria, é que lá no passado, aqueles que ouviram o profeta, como foi falado aqui, ouviram o profeta, vamos lá, 200 anos atrás, quem ouviu o profeta Joseph Smith teve melhor saúde e viveu melhor. Quem ouviu os missionários há 40 anos atrás, que ainda não existiam comprovações científicas sobre os benefícios da palavra de sabedoria, hoje tem estudos científicos que falam do benefício do jejum, né? Mas eu não vou entrar nisso. Então, irmãos, quem ouviu o profeta lá atrás, hoje desfruta das bênçãos de obedecer o mandamento de Deus. O mandamento existe hoje e nós somos orientados da mesma maneira para um profeta vivo. Um outro exemplo da importância de ouvirmos um profeta vivo. Quando houve o evento lá das Torres Gêmeas, que foram atacadas pelos aviões terroristas, né? 11 de setembro, eu me lembro que todos nós ficamos abalados com aquilo. E isso aconteceu em setembro, a conferência da igreja ia acontecer em outubro. E eu,
Naquela época a gente ouvia televisão, rádio, e todos os comentários que existiam a respeito do que havia acontecido, é que o mundo não seria mais o mesmo dali para frente. E aquilo gerou um grande problema econômico no mundo. Os mais antigos vão lembrar, as bolsas caíram, as economias foram abaladas por causa daquele evento. E eu lembro que as pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Os economistas da época chegavam a dizer que nós tínhamos que fazer a economia funcionar, para o mundo voltar ao normal. E aí eles baixaram os juros, insistiram para que as pessoas gastassem mais. Muito bem, a conferência quase um mês depois ia acontecer. E eu estava muito curioso para ouvir o profeta, presidente Hinckley, na época. E eu me lembro que o discurso dele foi muito aguardado, por mim pelo menos, porque eu queria saber o que um profeta tinha para falar. Foi um discurso muito importante. Ele até terminou fazendo ele mesmo uma oração naquela conferência. Mas o conselho que ele deu para os membros ia totalmente contrário ao que os economistas, os políticos falavam para as pessoas no mundo inteiro. Não era uma coisa do Brasil, dos Estados Unidos, era no mundo inteiro. Os economistas, os políticos, as pessoas que tinham ascensão naquela época falavam uma coisa e o profeta falava outra, totalmente diferente. Ele falou assim, enquanto os economistas sugeriam que as pessoas deveriam gastar mais para a economia funcionar, o profeta falou assim, não façam dívidas. Não gastem seu dinheiro. Interessante, né? Profeta contrário ao mundo. Aí ele disse mais, ele falou assim, se você já tem uma profissão e você é bom naquela profissão, aprenda mais uma profissão. Se qualifica na que você está, mas aprenda outra profissão também. Se você mora numa casa, ela está paga, ela é pequena, e você está pensando em se endividar para fazer uma maior, ele falou assim, não faça isso. Poupe o dinheiro primeiro, depois você gasta. Se você tem um carro velho, ele está te atendendo, e ele está pago, o profeta falou, poucas vezes eu vi na conferência o profeta ser tão claro, ele falou assim, não troque seu carro, não faça dívida, se torne autossuficiente, foi o que ele falou. Interessante porque alguns anos depois, a gente ouviu falar da bolha que aconteceu nos Estados Unidos, imobiliária, bolha imobiliária, tá certo? Onde o preço dos imóveis desabaram. O pessoal havia fazendo, lá um pouco diferente daqui, mais hipotecas em cima do mesmo imóvel que ia valorizando, e aí depois, eu não vou entrar no detalhe disso, que não dá tempo. Mas o importante é saber que quem seguiu o profeta e não fez novas dívidas, não passou por nenhum desafio financeiro. Quem se qualificou para uma profissão nova, também se perdeu a anterior, conseguiu se colocar em outra. Mas as pessoas que não ouviram o profeta, esse é o ponto, sofreram naquela época. Muito bem, eu quero dar mais um exemplo da importância de ouvir um profeta vivo. Há mais ou menos 25 anos atrás, o presidente Hinckley também, na época dele, ele fez a proclamação ao mundo, a família, a proclamação ao mundo. Eu tenho um quadro que nós fizemos e eu tenho na minha sala em casa, para sempre poder olhar essa proclamação à família. Eu faço uma sugestão, irmãos, para que a gente estude nas nossas noites familiares também a proclamação ao mundo, à família. Às vezes, 25 anos atrás, parece que ficou obsoleto, mas não. E eu vou querer aproveitar para ler algumas coisas que estão escritas na proclamação ao mundo e que aconteceu há 25 anos atrás, e que hoje, se nós estivéssemos declarando
o que está escrito aqui para o mundo, iam dizer que nós somos preconceituosos com relação às coisas que o mundo prega hoje. Com relação a coisas que têm apoio na lei do mundo, não na lei de Deus, do mundo. Interessante isso. Agora, como essa declaração, veja só como o Senhor sabe tudo, foi feita há 25 anos atrás, ninguém nesse mundo pode dizer que nós somos preconceituosos. Eles podem dizer sim que nós temos uma crença e nós seguimos a crença que nós temos, sem ofender ninguém. Como disse inclusive o profeta no serão, o apóstolo Soares, no serão que aconteceu. Eu vou ler alguns trechos rapidamente. Nós, a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, solenemente proclamamos o casamento entre homem e mulher. Foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. A coisa que mais o inimigo quer fazer no mundo não é trazer mentiras, simplesmente. É adaptar as verdades. Mas todo o esforço do inimigo é para destruir a família, porque ele destruindo a família, ele destrói outras coisas. Então, olha o que ele diz aqui. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerada em espírito. Quer dizer, antes de nascermos aqui na terra, por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destinos divinos. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal e eterno de cada um de nós. Eu não vou ficar aqui discutindo, eu quero apresentar o que o profeta falou, tá certo? Por isso que eu prefiro ler, né? O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus foi multiplicarem-se e encherem a terra. Eu tenho alguns amigos não da igreja. E aí, às vezes, a gente conversa, né, sobre filhos, netos. E às vezes eu comento, tenho já 5 netos. Meus filhos estão todos casados. Minha meta é 10 netos. Né? Aí ele fala assim, eu tenho que me contentar com o cachorro que minha filha falou que vai ser o único neto que eu vou ter. Não foi um que me falou isso, que os seus filhos não querem ter filhos. Que interessante isso, né? Não querem ter filhos, porque o mundo prega hoje que ter filho é um problema. Eu não vou discordar que é um problema, mas é um problema bom. Tá certo? Somente depois que casam e vão embora. Estou brincando, irmãos. Mas que a fase de avô é melhor, é. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, foi o profeta que disse. Tá certo? Eu quero que a gente se atenha a isso. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre homem e mulher é essencial ao plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe, que honrem os votos matrimoniais com fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançado quando fundamentado nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Para não me alongar, irmãos, eu gostaria de ler uma parte que está no final da proclamação. Mas fica o convite para que a gente estude esse material. É muito atual e é interessante porque talvez há 25 anos atrás não fazia tanto sentido como faz hoje em dia. Ele faz uma advertência, olha só. Advertimos que as pessoas que violam o convênio da castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos.
Irmãos, eu tenho testemunho da importância de ouvir as palavras de um profeta. Nós vivemos num mundo confuso. O profeta nos dá o norte. Um profeta, ele profetiza, irmãos. Quem cumpre suas profecias somos nós. Para encerrar, uma escritura que está em Doutrina e Convênios 21, versículo 4 para frente. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, se referindo ao profeta, à medida que eles os receber, andando com toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com paciência e fé. Hoje ele falou de paciência, né? Por que paciência? Porque nós não compreendemos todas as coisas. Nós não somos capazes de entender o que Deus entende. Nós estamos aqui, Deus está aqui, a visão dele é mais ampla. Então, nós temos que ter paciência das coisas que a gente não compreende, e fé para dar o passo no escuro, confiando no que Deus está nos dizendo através de um profeta vivo. E aí termina assim, ó. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Quer dizer, o próprio Deus vai afastar de nós os poderes das trevas e fará tremer os céus para nosso benefício, porque nós ouvimos e seguimos as palavras de um profeta vivo. Irmãos, eu quero prestar meu testemunho que eu sei que nós temos um profeta vivo hoje em dia. O presidente Russell M. Nelson é um profeta de Deus. Ele fala com Deus, ele recebe revelação para nos dirigir. O reino de Deus está estabelecido. Quando Cristo vier, nada precisa mudar, porque ele vai continuar conduzindo o seu reino do jeito que ele está estabelecido hoje, através das chaves do sacerdócio. Da mesma maneira, essa igreja não precisa mudar para agradar os homens. Nós é que precisamos agradar a Deus. Moisés não era um profeta que agradava aos homens. Ele agradava a Deus. Os profetas são assim. Eu sei que Jesus Cristo vive e ele hoje em dia já dirige a sua igreja. E faz isso através de um profeta e um quórum de 12 apóstolos. Esse é meu testemunho, essa é minha mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.